Sejam todos muito bem-vindos ao Conasum 2020, mais um mini curso aqui, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Nossa abordagem é sobre os passivos ambientais e a relação com os créditos de carbono. O meu nome é Cleiva Chauri Matilde, sou professora aqui na UFR, né? No curso de Contábeis e atualmente na coordenação do curso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, como já você sabe, no final, as perguntas, certo? Então, os passivos ambientais e a relação com os créditos de carbono. Né? A nossa abordagem, ela vai tentar demonstrar, né, a importância da contabilidade ambiental para nós atestarmos a responsabilidade social das empresas. A gente sabe que a vida é um processo intenso e contínuo de mudanças sociais, econômicas, né, políticas, culturais e ambientais. E a sociedade, ela está sempre à procura de uma melhor forma de viver, de ser, de pensar, né, com um comprometimento de se aprimorar e, principalmente, de ser mais sustentável. Nós nos adaptamos, nos reestruturamos, tentando incorporar as novas atitudes e preocupações. E o cuidado com o meio ambiente, ele também foi incorporado, e ele evoluiu, transformou-se, né, em desenvolvimento sustentável. As organizações, elas passam a congregar a sustentabilidade às suas estratégias, contribuindo, assim, diretamente com o meio ambiente e permitindo aos seus clientes, né, a adesão por meio da prática do consumo consciente, porque os consumidores finais, eles estão tomando parte nessa decisão final dos negócios. As organizações, elas que não começarem a se interessar pelo assunto, elas vão correr um sério risco, né, de danificar o valor de suas marcas e a sua reputação empresarial. Não só na forma monetária, mas também quanto à fidelidade dos seus clientes. A gente tem que o aquecimento global, ele é considerado o mais sério desafio ambiental e demanda uma resposta global. Uma resposta global urgente, né? E uma ação direta na sua principal fonte de emissão do gás carbônico na atmosfera. Que esse, né, é o gás que é o causador do efeito estufa. Os benefícios que nós temos aí de uma ação rigorosa e antecipada, eles ultrapassam de longe os custos econômicos dessa falta de ação. Já que a sustentabilidade, ela significa, né, como a gente tem na definição de sustentabilidade, suprir as necessidades da geração presente, né, sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Né? Então, em relação a esse aquecimento global, a gente está vendo que, como eu disse, né, os gases de efeito estufa, eles são o principal problema que a gente tem enfrentado, né? Com a Revolução Industrial e ao longo dos últimos 100 anos, vem ocorrendo aí um aumento significativo nessa concentração, né, desses chamados aí gases de efeito estufa, certo? A concentração do vapor d'água na atmosfera, ela não é determinada pelo homem, mas ela é determinada pelo balanço que existe, né, entre a evaporação e a transpiração, por um lado, e pela precipitação, de outro lado. E por essa razão, o vapor d'água ele não é levado em consideração na análise de mudança do clima, né? Diferentemente com outros gases, como, por exemplo, o gás carbônico. Né? O gás carbônico e outros gases mesmo dessa natureza, né, eles permanecem cerca de 150 anos no ar, após a sua emissão atmosférica. Então, 10% desse gás carbônico, ele pode ainda residir por até 1000 anos. Né? Então, vejam o impacto que isso causa. Certo? Estudos, né? Especialistas têm estudado que essas emissões, se elas não diminuírem, a gente tem visto isso nos noticiários dioturnamente, né? Os níveis desses gases que estão presentes na atmosfera, eles podem triplicar até o ano de 2100. Né? Então, entre os cientistas, existe ainda um consenso de que esse resultado ainda mais direto vai ocasionar um aumento na temperatura do planeta, né, em torno de 1,5 e 5,8, né, até 5,8 graus Celsius. Né? Outros levantamentos têm comprovado que nos 130 anos que são feitos registros, né, do aquecimento global,
nesses os 10 anos mais quentes, né, estão 10 desses anos mais quentes nessa história de 130 anos, 9 deles estão na última década. Então, vocês vejam o impacto que tem, né, o aquecimento global na nossa vida. Existe um painel governamental sobre a mudança do clima, que é um órgão científico que foi criado para centralizar os assuntos de mudanças climáticas, né? E ele serve como base para a área do mesmo tema da ONU, né? Que é o inglês é péssimo, mas é o Intergovernmental Panel on Climate Change, uma coisa assim, né? Mas a sigla dele é o IPCC, né? E essa base de área do mesmo tema da ONU, né, é conhecida como o NFCCC. Né? Depois tem um linkzinho ali que eu posso deixar para vocês no final, onde vocês podem consultar todos os projetos que existem, né, no movimento de desenvolvimento limpo, que a gente vai conversar logo a seguir. Então, esse painel, ele estipulou uma medida métrica, que é, né, o crédito de carbono, né, o dióxido de carbono equivalente. Então, esse CO2 equivalente, né, ele é uma unidade de medida das emissões de gases de efeito estufa, né, em função daquele potencial, né, que causa ao aquecimento global. Então, cada gás, né, é medido nessa unidade aí de emissão de gases de efeito estufa, né, com essa medida métrica estipulada aí por esse painel do clima. Tá? O Brasil ele está entre os países em desenvolvimento que assumiram grandes projetos em relação às mitigações de emissão de gases de efeito estufa no mundo. A gente vai ver que o nosso país ele está em terceiro lugar, né? Tem a China, a Índia, o nosso país está em terceiro lugar, né? Nesses projetos aí em relação às mitigações das emissões de gases do efeito estufa em todo o mundo. Devido às atividades econômicas que são exercidas aqui, né? Todas elas aí relacionadas à exploração de recursos naturais, recursos agropecuários, né? Grandes estoques de biomassa florestal. E aí, num alto potencial de geração de energias renováveis, o Brasil ele tem um potencial muito grande, né, para a realização desses projetos de redução de emissões. Então, com a conscientização do público, que vem crescendo, né, cada dia mais em relação à questão ambiental, né, se as organizações não demonstrarem interesse frente a essas alterações climáticas, isso pode causar sérios problemas, né, de estratégia e mesmo de reputação para essas organizações. Então, essa conscientização do público, né, que é importante e as organizações estão, então, trabalhando, né, suas estratégias aí para atender essa demanda, né, que é uma demanda bastante atual. Então, as participações no mercado de carbono, elas passaram a ser um caminho bastante viável para que isso aconteça, né? Para uma política ambientalmente correta, podendo fazer aí, inclusive, retorno financeiro, né, por essas reduções de emissões de gases entre diferentes partes. A gente vai ver logo adiante, né, no mercado de carbono, existe uma possibilidade, inclusive, de se reverter em ativos financeiros para as organizações. Tá? Uma outra prática que também está se tornando bastante comum, né, é uma perspectiva de compensação de emissões, principalmente aí pelo plantio de árvores, né, que normalmente é conhecido como a neutralização de carbono, ou o carbono neutral, né. Então, é uma outra prática bastante comum que tem acontecido. Muitas organizações, muitas empresas, né, estão se voltando para essa prática, né, que é uma prática considerada ambientalmente correta. Então, é imprescindível que um projeto dessa natureza, ele esteja bem fundamentado, né? E que ele seja assessorado por uma entidade confiável. Tá? Então, embora toda iniciativa, né, que contribua para atenuar a crise climática, ela seja positiva, incluindo aí, claro, o plantio de árvores, né? A gente mesmo, pessoas físicas, né, pessoas comuns, plantando uma árvore, tudo isso contribui para atenuar a crise climática, com certeza, né? Mas em relação às empresas, né, que querem participar e promover essa prática de forma, né, a contribuir para o meio ambiente, elas precisam de um projeto bastante fundamentado e estar assessoradas por uma entidade, né, confiável. Porque senão, uma publicidade enganosa, ela que traga assim como se estivesse compensando essas emissões, né,
ela vai prestar um desserviço à causa ambiental. Então, nesse sentido, existe o profissional de relações com investidores, né? Esse profissional, ele precisa estar bastante atualizado e ele precisa acreditar nesse conceito, né? Não só os investidores estão adotando essa ideia, torna a sustentabilidade um diferencial na hora da escolha da ação, mas toda a sociedade demanda informações, né? O consumidor demanda essas informações, então o profissional dessa relação com investidores, ele tem que estar, né, ligado com essa questão ambiental e principalmente, né, acreditar nesse conceito, atualizado e acreditando nesse conceito. Então, esse profissional de relações com investidores, ele tem que estar preparado para essas questões, né, em relação ao que se chama de governança climática, tá? Independente de quem solicita essas informações, né, porque, de alguma forma, todos esses públicos têm acesso às informações, precisam ter acesso a essas informações, né? As atividades econômicas, principalmente aquelas consideradas poluidoras, né, potencialmente poluidoras, elas são objetos, né, de legislações específicas. Legislações que disciplinam, né, os procedimentos tecnológicos, operacionais, que são capazes aí de eliminar ou de reduzir os poluentes, certo? Outras recomendações e propostas, né, ainda não tem regulamentação, mas elas estão sendo pouco a pouco implementadas aí no contexto, né, da real responsabilidade das obrigações que as empresas têm, né, com relação aos danos que elas causam ao ambiente, permitindo então que o passivo ambiental que é gerado por essas organizações, né, esses empreendimentos, essas atividades econômicas aí, esse passivo ambiental ele se incorpore, né, como um instrumento essencial na gestão dos riscos. Em termos contábeis, né, a gente diz que o passivo ele representa as obrigações das organizações com terceiros que devem ser reconhecidas, tá? Então, dessa forma, o passivo ambiental, ele representa os danos que são causados ao ambiente, né? Geram essa obrigação e geram ainda essa responsabilidade social com os aspectos ambientais, né? Então, não só numa perspectiva de curto prazo, mas também nesse impacto futuro, né? Que decorre das atividades das organizações. A gente tem visto aí vários casos, né? Vários desastres ambientais provocados, né, pelas atividades econômicas, muitas vezes por falta de planejamento, né, e acompanhamento, gerando aí um passivo ambiental bastante significativo. Tá? Então, a identificação desse passivo ambiental, ela está sendo muito utilizada como um elemento, né, de decisão nas negociações de fusão, de aquisição, privatização, porque ela identifica, né, e avalia, além de quantificar as posições, os potenciais custos que existem, né, os gastos ambientais que existem potenciais, que precisam ser atendidos tanto a curto, médio, quanto longo prazo, né? Então, nessa lógica, o passivo ambiental, ele se constitui, né, na verdade, se institui como uma possibilidade de identificação, né, o mercado de carbono, né, ele se constitui aí como uma possibilidade da gente identificar o passivo ambiental, né, que está relacionado a essa emissão de gases de efeito estufa, né, e esse passivo, percebam, quando a gente consegue quantificar, né, a gente pode haver aí uma gestão ambiental dentro da organização, caso esse passivo ambiental exista a possibilidade aí dentro da organização dele ser mitigado, né, dele ser minimizado por um emprego de uma nova tecnologia que seja redutora da emissão de gases de efeito estufa, ele pode ser ainda transacionado no mercado de carbono. Aquilo que eu falei para vocês, ele pode ser transacionado nesse mercado de carbono como um ativo financeiro, né, gerando recursos aí para a organização. Então, dessa maneira, o mecanismo financeiro que é proveniente aí desse passivo ambiental, né, ele tem sido, atualmente, um mercado que está em franco crescimento no mercado mundial, tá, do carbono. E uma coisa importante que a gente precisa saber em relação à questão das emissões de gases, né, é que para a empresa adentrar nesse mercado de carbono, ela vai precisar fazer um inventário dessas emissões.
esse inventário de emissões, ele permite às organizações, né, que elas reconheçam quais são os impactos diretos e indiretos do efeito estufa, que são decorrentes, né, das atividades, e ela pode, então, desenvolver uma forma de mitigar, né, a emissão desses gases aí de efeito estufa. Então, para realizar esse inventário, o que a empresa precisa, né? Ela precisa definir o ano base que ela está fazendo esse inventário, ela precisa definir uma metodologia para esse inventário, né, de como ela vai realizar esse levantamento. Ela precisa também estabelecer uma abrangência, ou seja, quais unidades de negócio serão avaliadas, né? Estabelecer os limites desse inventário e proceder aí a um diagnóstico, né, das fontes de emissão e remoção desses gases, né? Criando ainda uma gestão que vise obter todos os dados que são referentes, né, à emissão de gases de efeito estufa. E aí, por último, ela calcula, então, né, essas emissões de gases de efeito estufa que vão atender aos objetivos, né, da gestão climática dentro da organização. Então, a legislação nacional aqui do nosso país, ela não obriga as organizações a fornecerem, né, esse inventário aí de emissões de gases de efeito estufa. Mas aí existe uma vantagem na preparação, porque está para ser implementada, no caso, a ISO 14064, né, que ela é uma norma, que ela objetiva estabelecer procedimentos para a redução dos gases de efeito estufa, né, buscando quantificar, monitorar, verificar e ainda validar a emissão desses gases, certo? Então, a gente vê que a contabilidade ambiental, ela tem por natureza, né, da sua operação, porque a contabilidade ambiental, ela é um ramo, um desdobramento do que é a contabilidade financeira, né? Então, a gente contabiliza tudo que existe em fenômenos patrimoniais. E a questão dos passivos ambientais, da receita ambiental, dos custos ambientais, todas essas questões, elas não vão passar, né, despercebida da contabilidade. Então, surge aí esse ramo da contabilidade, né? A contabilidade da contabilidade financeira tradicional, a gente diz, a contabilidade ambiental. Dentro da contabilidade ambiental, a gente tem o chamado balanço ambiental. O que é esse balanço ambiental? Ele é um documento, né, que demonstra, que ele expressa aí ativos, passivos ambientais, porque vocês sabem, quem é da área de administração, contábeis e áreas afins, aí sabe que, né, a nomenclatura de ativo e passivo na contabilidade é muito frequente, né, para a gente classificar os elementos patrimoniais, né? Então, o balanço ambiental é esse documento que vai expressar ativo e passivo ambiental que exista, né, dentro da organização em determinado momento, porque o balanço, vocês sabem, é um retrato, né, fiel daquele determinado momento lá dentro da organização. E ele evidencia, então, de forma sintética, né, as contas da gestão ambiental na célula social. Então, exemplos que nós temos de ativos ambientais, por exemplo, a questão do imobilizado, né, nós teríamos investimentos na aquisição de itens que reduzam, né, os resíduos durante a produção e que tenham uma vida útil além do exercício social, né, que gerem fluxos de caixas futuros aí em relação à questão ambiental. Tá? Um ativo ambiental, ele abrange tudo que a empresa fez antes de iniciar as suas operações, né, para controlar esses impactos ambientais. Já o passivo ambiental, ele vai corresponder aos investimentos, né, e ações que são realizadas para recuperar os danos que são causados ao ambiente. E, no caso, o que seria uma receita ambiental? Uma receita ambiental é um acréscimo de benefícios econômicos que ele surge durante um período contábil, né, na forma de entrada de ativos ou ainda de decréscimos de exigibilidades, né, de situações passivas que a gente vai causar um decréscimo nessa situação. Então, isso é um indício de uma receita ambiental. Então, esses fatos geradores, eles revertem em acréscimo do patrimônio líquido da organização, né? Dentro disso, também, a gente tem a definição, onde a gente teve a palestra, o minicurso do professor Jorge Souza Pinto, né? Onde que ele estava falando sobre a questão dos custos ambientais. Tá? Então, a gente também não poderia deixar de falar, porque faz parte do nosso conteúdo, né? Mas, assim, de uma outra forma, não repetindo o que o professor trouxe no minicurso dele, mas o que são esses custos e despesas ambientais? Como, quando a gente trabalha e estuda concurso, a gente sabe que no início, como eu digo, tudo são gastos, né? Investimento é gasto, despesa é gasto, perda é gasto, tudo já é gasto,
né? No início tudo é gasto, depois tudo se transforma em despesa ou perda conforme a situação, né? Mas, então, custos e despesas ambientais são gastos, né? São consumos de ativos. E eles são aplicados, tanto direta ou indiretamente, nesse sistema de gerenciamento ambiental, no processo produtivo das organizações, né? E mesmo em atividades ecológicas que a organização tenha, né? Ela tenha dentro da sua gestão. Então, todos esses custos que são envolvidos no processo de preservação do ambiente, né, eles são considerados custos ambientais, tá? E esses custos ambientais, né, vou voltar um aqui. Esses custos ambientais, eles podem ser internos, né, ou externos. Os internos, eles são relativos, por exemplo, à prevenção, redução, controle e mesmo a documentação desses riscos ambientais, né? Então, todas essas operações relativas, né, a essas situações que eu enumerei, de prevenção, de redução, controle, são chamados, né, custos ambientais internos. E o que seriam custos ambientais externos, né? São aquelas atividades de tratamento de resíduos, além das ações de saneamento e descontaminação. Tá? Esses seriam os custos ambientais externos. Então, se a gente for pensar como que a gente pode definir, né, a contabilidade ambiental, qual a relação que ela tem com relação à questão ambiente, né? Como que ela pode ser, então, como que a gente pode pensar numa definição, trazendo todos esses elementos patrimoniais aí, né, e de resultado da organização na sua gestão ambiental. A contabilidade ambiental, ela pode ser definida, então, como um processo, né, de identificação, de coleta, mesmo de cálculo, né, mesmo que em estimativas, né, análise, relatórios internos e uso de informações sobre materiais e energia dos custos ambientais, tá? Assim como também outros controles, né, outros dados de custos dentro do processo decisório, para que os seus gestores possam tomar decisões, né, em relação à gestão ambiental. Tá? E aí surge um conceito, né, estende-se a questão do custo ambiental como um custo de qualidade. Né? Então, o que seria um custo de qualidade ambiental? São aqueles que são decorrentes, né, da criação, da detecção aí, da correção, prevenção e degradação ambiental. E eles podem, né, segundo nossos autores Hansen e Moller, eles podem ser divididos em 4 categorias. Tá? Custos de prevenção ambiental, custos de detecção ambiental, curso de falhas ambientais internas e curso de falhas ambientais externas. Seria, né, cada um deles. Então, nesse modelo da qualidade ambiental total, o estado ideal que se espera dentro, né, de uma atividade econômica é que está dando zero para o ambiente, né? Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque as ações antrópicas, né, no caso do homem, no ambiente, causam danos, né? E essa degradação, ela pode ser direta, né, como, por exemplo, o despejamento de resíduos, ou ela pode ser uma degradação indireta, como, por exemplo, um consumo desnecessário de energia, né? Então, essa degradação, tanto direta quanto indireta, né, ao ambiente, ela pode, então, né, ser chamada, né, esses custos aí, como custos da qualidade ambiental. Quando é que eles, né, como que a gente segue a classificação aqui do Hansen e Moller em relação a essas categorias de custos ambientais como custos da qualidade? Nós temos os custos de prevenção ambiental, eles são gastos com as atividades que elas visam, né, como o próprio nome diz, prevenir a produção de resíduos que possam ser jogados no ambiente. Por exemplo, a gente pode falar aqui da contratação de mão de obra especializada na área ambiental, treinamento de funcionários, substituição de materiais poluentes, né, para obter certificação ambiental, no caso da ISO 14000. Né? Já os custos de detecção ambiental, eles são gastos que são observados, né, se os produtos e processos estão cumprindo as normas ambientais que são apropriadas. Quando existem leis, existem normas voluntárias aí, né, que as organizações seguem até por conta da imagem, da reputação, nas normas, por exemplo, da ISO 14001, né, e políticas ambientais da própria gestão, tá? Por exemplo, verificação de métodos e processos de testes e inspeções, né, para verificação de parâmetros poluidores. Né, é um exemplo aí que a gente tem de custos de detecção ambiental.
Já os custos de falhas ambientais internas, eles estão bastante associados à eliminação e gestão, né, de contaminantes. Esses contaminantes que são gerados aí no processo produtivo mesmo, né? E que ainda não foram despejados na natureza, né? Então, esses custos chamados custos de falhas ambientais internas, né? São, por exemplo, operar equipamentos de controle de poluição, tratar e descartar desperdício tóxico, né? Manter equipamentos de poluição, reciclar sucata. Tá? Os custos de falhas ambientais externas, né? Eles são aqueles decorrentes do despejamento de resíduos no meio ambiente. Eles podem ainda ser divididos, né? Eles têm uma classificação aí, uma divisão de custos realizados de falhas externas e custos não realizados de falhas externas, né? Os custos realizados de falhas externas, eles são custos criados e pagos pela empresa, né? E os custos não realizados de falhas externas são os chamados custos sociais. Então, por exemplo, né, limpar um lago poluído, restaurar a terra ao estado natural, né? São custos aí de falhas externas. Já indenizar danos pessoais, né, já é considerado um custo social, né, um chamado custo não realizado de falha externa. Ou perder um lago para um uso recreativo, né, a empresa cede lá um determinado espaço que existe um lago para um uso recreativo. Isso aí é um custo social, né, considerado não realizado de falha externa. E, por exemplo, outro custo social, perder o emprego devido à contaminação. Esse é um custo social, né, que é um chamado custo classificado, né, segundo nossos autores mencionados anteriormente, Hansen e Mover, custos sociais, né, causados por chamados custos não realizados de falhas externas. Tá? Aqui temos um exemplo, né, de um relatório que traz esses custos ambientais classificados nessas categorias que eu mencionei anteriormente para vocês aqui, só para a gente visualizar e ver como que, né, ficaria um exemplo de como que é um relatório desses custos ambientais, né, como custo da qualidade. Então, lá, os custos de preservação, por exemplo, treinamento de empregados, projetos de produtos, seleção de equipamentos, né, e aí o total de cada custo e o total dessa categoria, né, representando aí no total dos custos da empresa, né, que no nosso exemplo aqui foram 10 milhões, né, todos esses custos ambientais representaram 30%, né, e os custos de preservação representando aí 280 mil, ou seja, 2,8%, né. Já os custos de detecção, inspeção de processos, elaboração de medidas, né, representando 320 mil, aí o percentual. A mesma coisa com os custos de falhas internas e os custos de falhas externas, né, as categorias aí mencionando. Então, é um relatório simplificado, né, que serve para a gestão tomar decisão e ver, né, o que está ocorrendo dentro da sua organização em termos de custos ambientais, certo? Nessas categorias, conforme os nossos autores aí sugerem, né, a classificação. Então, a gente chega no que a gente busca, né, minimizar, mitigar, né, de alguma forma, essa questão dos passivos ambientais gerados, né, por toda essa questão dentro das organizações, pela própria natureza das suas atividades, muitas vezes, né, que é o mercado de crédito de carbono. Então, o que é esse mercado, como ele funciona, né, vamos buscar entender isso. Então, o que são, para começar, né, o que são créditos de carbono? Né? O que são créditos de carbono? O crédito de carbono, ele vai funcionar, tem umas pessoas que gostam de dizer assim, né, é uma licença para poluir. Não deixa de ser. Se vocês forem pensar, o crédito de carbono, ele funciona como uma licença que vai permitir a empresa, né, que detém esse crédito de carbono aí, ela emitir determinada quantidade de dióxido de carbono ou ainda outros gases de efeito estufa, né? Então, veja que realmente ele é uma licença, né? Ela está lá comprando crédito de carbono, então ela tem licença para continuar poluindo e emitindo aqueles gases de efeito estufa no ambiente, né? Então, as empresas que poluem, elas recebem créditos que permitem, né, que elas continuem emitindo esses gases, além de até um certo limite, tá? Claro que também não vai, né, indefinidamente, mas elas compram esses créditos para que elas consigam, né? Elas estão dizendo assim, em determinado espaço eu estou
contribuindo para o ambiente. Então, eu posso continuar emitindo esses gases aqui. Não é, se a gente for pensar em termos ambientais, né? Mas foi uma solução que encontraram para, né, mitigar as questões aí de efeito estufa, né? Desses gases todos, tá? Então, enquanto que ela continua, né, produtiva lá com essas atividades potencialmente poluidoras, né, ela pode vender, né, uma outra empresa, quaisquer créditos que sejam desnecessários a ela, por exemplo, dentro daquele limite que ela tem, né, que ela comprou crédito de carbono, ela pode ainda passar isso para outros. Então, gera esse mercado, né, de crédito de carbono. Então, os créditos de carbono, eles geralmente, eles são obtidos pela compensação, né, das emissões de dióxido de carbono, seja por meio de conservação, energias alternativas e ainda outras tecnologias. Quando a gente começa a falar no mercado de carbono, a gente começa a pensar em todos os projetos que existem no nosso país, né? E se a gente for pensar, um único crédito de carbono, ele representa, né, segundo os estudos e as definições aí, 1 tonelada métrica de carbono, né? Ou um gás equivalente aí ao carbono, né, que estaria sendo removido ou ainda reduzido da natureza. Então, pense, né, um crédito de carbono representar 1 tonelada métrica é muita coisa, né? Então, a negociação, né, para emitir, né, esses créditos de carbono, tanto compra, venda, ele constitui uma espécie de chamado mercado verde, né? E ela parece para a gente assim, algo muito distante no Brasil, mas não. Muitas grandes empresas, e a gente logo vem à mente, assim, e aí vocês vejam o poder que tem, né, a marca, a imagem, aliada, né, a reputação da empresa, aliada a essa questão ambiental, né? Logo a gente começa a pensar nas grandes empresas que já começam aí, né, a calcular, né, esses créditos de carbono, né, e a pensar nesse mercado de carbono. Então, existem algumas iniciativas, né? E o objetivo é sair na frente aí, numa tendência que é irreversível. Que tendência seria essa? A taxação sobre as emissões, né, do mercado global previsto aí no Acordo de Paris, né? Esse Acordo de Paris, né, é um acordo que existiu, um acordo internacional, para que as empresas, né, tivessem metas para reduzir a poluição. E o Brasil, ele é um dos candidatos, né, a sair ganhando nessa situação, dada a nossa biodiversidade, né, e toda essa abundância que a gente tem aqui, né, no nosso país, dos recursos naturais. Tá? Então, existem líderes do Conselho Empresarial Brasileiro, né, de Desenvolvimento Sustentável, que é o chamado CEBDES, a sigla, né, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Eles estimam que os créditos de carbono, que são oriundos, por exemplo, da preservação da Amazônia, eles poderiam render cerca de 10 bilhões de dólares por ano ao Brasil. Né? Então, não assim estimando valores, por exemplo, teve um estudo da petroleira Shell, que eles calcularam que o nosso país poderia absorver da atmosfera cerca de aproximadamente 3 bilhões de toneladas de gases por ano. Né? Conforme a companhia, o estudo que foi realizado, ela pode conter o aquecimento global. Para existir essa contenção, precisaria de 11 bilhões de toneladas por ano. Né? Então, assim, mesmo que exista, né, essa possibilidade dentro do país, o esforço, né, para minimizar o efeito desses gases de efeito estufa, né, é muito grande. Né? É uma coisa assim que é a nível global. Não é, o nosso país tem uma biodiversidade, né, é bacana, mas não, só a gente aqui, só cuidando, preservando aqui, como é o foco do mundo para nós aqui, né, não é o suficiente, tá? Então, enquanto que diplomaticamente, né, não tem muitos avanços aí no Acordo de Paris, a gente vê que alguns países, né, locais, algumas ações locais e alguns países locais se adiantaram aí na taxação do carbono, né, para controlar as emissões. Aí existe uma lógica, né? A lógica é o preço, né, incentivar as atividades menos poluentes. Então, existe aqui um dado de 46 países e 28 governos subnacionais, né,
existe nesses países, né, em 46 países e 28 governos considerados subnacionais, existe aí alguma forma de cobrança, né, em relação a essas emissões, tá? Então, um relatório mesmo do Conselho Empresarial Brasileiro, né, para o Desenvolvimento Sustentável, esse CEBDES, né, tem que alguns governos, eles optam por criar tributos, né, sobre as emissões, e outros optam por criar mercados locais. Aí, nesses mercados locais, participam empresas poluentes, empresas que são potencialmente poluentes, né? Então, um exemplo desses países são a União Europeia, né, e a Califórnia, né, no caso disso. No Brasil, esse Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, ele defende essa segunda opção, né, ou seja, essa criação desses mercados locais, né, onde vão participar empresas potencialmente poluentes, né. E tem aí na agenda governamental que até o final do ano, né, que já chegou aí, né, pode acontecer uma proposta em relação a essa questão, né. Mas assim, embora, né, metade desses gases eliminados no Brasil venha, a gente sabe, da questão do desmatamento, né, enquanto a cobrança sobre o carbono ela é considerada eficaz para assegurar, né, no caso, para conter, né, uma poluição de indústrias, de usinas de energia, um mercado local, ele deixaria o setor privado brasileiro pronto para transações internacionais, né? Quando isso tudo for regulamentado, o nosso país tem um grande potencial, né, para esse mercado internacional aí de crédito de carbono, né? Iniciando aí pela questão do mercado local. Além disso, ainda existe a cobrança pelas emissões se espalhando. Então, calcular o custo da poluição, né, parece mais importante, ou tão importante, né, para exportar quanto para atrair investidores em relação a títulos de dívidas e executivos. A gente viu quando houve aquele caso mesmo, né, do desmoronamento da barragem lá, né, que vitimou tantas pessoas, a gente viu a fuga, né, dos investidores, né, e situações assim, cobrando mesmo, né, da questão da governança, né, das mineradoras. Então, assim, o investidor, ele está muito atento, né, a essa questão ambiental e principalmente nesses países que a gente sabe que são potencialmente investidores aqui nas empresas do Brasil, né? Então, eles estão realmente bastante atentos, né? Então, fundos de investimentos empresários, eles defendem uma agenda, né, dessa natureza que considere as questões ambientais no mercado local. Porque senão, né, eles consideram que essa situação, esse negócio pode não dar certo se não for dessa forma. E aí a gente tem, né, os exemplos aí. Então, além desse estudo que existiu da petroleira Shell, a empresa Natura, acho que além da empresa aliar a marca dela a todos esses projetos, ações, né, de natureza, de mitigação, né, de todos os poluentes ambientais, né, de 2007 a 2018, ela compensou, segundo os dados do relatório de sustentabilidade da empresa, né, quase 4 milhões de toneladas de gás. E ela gerou, né, em torno de recursos, 1,5 bilhão de reais, né, em relação a esses créditos, esse mercado, né, de carbono. Em 2019, essa empresa investiu 33 milhões nas comunidades que foram impactadas, né, 33 milhões, cerca de 33 milhões nessas comunidades que foram impactadas, e ela incluiu aí 38 projetos que geraram crédito de carbono, né? E nos processos internos, ela ainda investe em materiais de menor impacto, projetos e produtos, né, que incluem emissões de custos, tá? Emissões nos custos ambientais, né? Aí o desafio é muito maior naquelas empresas que poluem mais, né? A gente sabe que uma das empresas potencialmente poluidoras em todo o mundo é o setor petroleiro, né? Então, tanto que a gente viu aqui, que eu estava comentando antes, o estudo que foi feito pela Shell, né? E já a subsidiária Shell no Brasil, ela criou uma área para calcular crédito de carbono em ações de compensação. Por exemplo, outra indústria que é potencialmente poluidora é a indústria de cimento, né?
Aí a gente tem uma iniciativa da Votorantim Cimentos, né, que ela possui 11 fábricas em 11 países, e ela investe muito no uso de resíduos sólidos. Por exemplo, pneus, lixo urbano que não é reciclável, né, e biomassa. Aqui na cidade, Rondonópolis, né, a gente tem uma empresa que trata, né, resíduos sólidos, principalmente o potencial cliente que ela tem é uma empresa do setor, né, da indústria de cimento. Tá? No Brasil ainda, a gente pode considerar que 29%, né, do combustível ele tem vindo de fontes alternativas. Né? Então, as companhias elas têm incluído aí nas avaliações do projeto de investimento cálculos internos, né, sobre o custo dessas emissões. Mas, se a gente for ver no contexto geral, né, essas iniciativas elas são muito pontuais. No final das contas, né, nosso país ele segue ainda com elevadas emissões de gases, né, por causa principalmente do desmatamento. Então, apenas uma regulação do governo, né, como acontece já na Europa, na Califórnia, é que vai ter um efeito. Mas aí a gente observa que a agenda do governo, né, ela está voltada, a gente tem visto aí nos últimos meses, no último ano, né, ela está voltada muito para desregulamentar e ainda reduzir a fiscalização ambiental. Né? A gente não pode não pode fechar os olhos, né, para o que acontece aqui no país. Então, essas iniciativas são válidas, são importantes, mas elas são muito pontuais ainda, considerando todo o contexto, né, empresarial brasileiro, tá? E principalmente a questão do desmatamento. Então, a gente vê que uma economia, né, de baixo carbono, ela é uma economia para um século, né, 21. Mas aqui no país, a gente está numa economia pré-industrial. Né? Então, são questões que a gente, né, observa nesse sentido aí. Então, antes mesmo do governo instituir aí um mercado obrigatório, né, para direitos, né, de emissões de gás de efeito estufa, as empresas têm se mobilizado, a gente viu os exemplos, né, nessas plataformas de negociação. E aí existem alguns projetos, né, alguns projetos bastante interessantes, né, como é o caso do programa Compromisso com o Clima. Tá? Esse programa ele foi lançado em 2017 com o apoio, claro, né, das empresas aí que participam, que estão na ponta dessa questão ambiental, a Natura e o Itaú Unibanco, né, em parceria aí com o Instituto Ecos Brasil, né, eles têm essa plataforma chamada Ecos Social, né. De um lado são empresas que querem comprar os créditos de carbono para neutralizar as suas emissões, e do outro lado a gente tem aí, né, os projetos socioambientais que geram esses créditos, né, de forma certificada, pela redução aí da poluição e captura dos gases, como acontece com a questão do plantio de árvores. Né? Então, desde 2017, esse programa, né, esse projeto que eu falei para vocês, ele já credenciou 11 projetos de geração de crédito de carbono, que foram selecionados aí em editais de 2017 a 2019, né, em 8 organizações, entre empresas e entidades sem fins lucrativos. E a previsão é que o edital de 2020 acrescente ainda de 5 a 8 projetos, né, nessa plataforma de negociação. E aí a gente tem o caso, passei aqui no Mansa, da Irani Embalagem de Papel, né, que ela aderiu a essa plataforma, esse projeto no ano passado, 2019, né, e ela vendeu crédito de carbono por anos, né, totalizando 16 bilhões até 2018, né, e ela viu a demanda internacional cair recentemente. Então, assim, a questão de crédito de carbono, né, de emissão de gases, tudo isso é uma questão muito global. E ela teve um boom um tempinho atrás, mas ela deu uma queda, uma minimizada, né, nessa questão aí. Então, o fabricante de embalagem de papel, essa empresa Irani Papel e Embalagem, ela negociou com o Itaú Unibanco, né, e agora ela já conversa com a Natura. Ou seja, ela está buscando no mercado interno, né, suprir essa situação, né, dessa queda de receita dos créditos de carbono que ela antes vinha buscando, alcançando no mercado internacional. E ainda falando, né, dessas empresas, o Itaú ele aumentou as suas compensações, né, de crédito de carbono, tem aumentado aí desde 2017. Em 2017 ele compensou cerca de 43 mil toneladas de gases, né, que
foram emitidos de 2012 a 2015. E em 2018, 98 mil toneladas. Então, assim, as empresas, né, têm buscado realmente esse mercado do crédito de carbono. E em 2019, quando a Irani vendeu seus créditos para o Itaú Unibanco, ele comprou cerca de 60 mil toneladas, né, para compensar a poluição de 2018. Tá? E ainda tem a iniciativa da construtora MRV, que ela também aderiu à plataforma desse projeto, né, para comprar créditos e compensar emissões que são associadas às suas obras, né, que a gente sabe que o mercado imobiliário também, né, é potencial poluidor. E essa empresa, a MRV Imobiliária, ela tem neutralizado desde 2015, né, cerca de 150 mil ao ano, né, estimando fechar aí a primeira negociação dela agora em 2020, né, no mercado de carbonos, segundo esse projeto. Então, essa plataforma ela tem facilitado, né, as transações, tem incentivado essas empresas a compensar suas emissões, num processo que já é consolidado, pode-se dizer, né? Se baseia na experiência de empresas que entraram, foram, assim, as precursoras, né, como, por exemplo, a Natura, o Itaú, né? Então, observa-se que quanto mais empresas, né, entrarem, né, para esse tipo de projeto, né, maior vai ser a compensação, né, e a redução dessas emissões, e menor vão ser os custos de operação, ou seja, né, a burocracia desse processo todo. E aí, né, claro que mais possibilidade de incentivo de projetos de compensação de carbono. Então, como que funciona isso, né? De um lado, nós vamos ter os compradores, né, que inclui essas empresas que são apoiadoras do projeto, que é a Natura, o Itaú, a MRV, e onde que eles comercializam, né, esses créditos de carbono? Eles comercializam, né, na Bolsa de Valores, tá? E aí a gente tem lá na Bolsa de Valores outras empresas, como Lojas Renner, Raia Drogasil, e ainda o escritório de advocacia Matos Filho, que fazem parte, né, desse projeto. E embora que o Instituto Ecos ele não divulga as informações em relação a valores, né, ele revela os projetos que foram apoiados, né, em torno que esses projetos todos, eles reduziram, ou melhor, neutralizaram a emissão de gases poluentes em cerca de praticamente 1.300.000 toneladas de gases. Né? Então, é uma redução também bastante significativa do projeto. Então, assim, o mercado de carbono, ele se torna uma realidade em iniciativas locais. Né? Essas iniciativas locais, elas avançam, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Ou ainda num sistema global de compra e venda, né, de emissões entre os países. Né? Mas quando é esse mercado, né, desse sistema global de compra e venda entre países, ele depende daquele acordo de Paris. Tá? Então, ele foi, né, firmado. De acordo com isso, tá meio que parado agora, né, por falta de consenso. Mas dizem que vão voltar a discutir em 2021. Né? Então, nessas iniciativas locais de criação de mercados, né, assim como também tributação sobre emissões, né, isso é um instrumento para reduzir a poluição. Tá? Participam dele, normalmente, as empresas que são potencialmente poluidoras. Né? Seja por N motivos, né, empresariais lá da sua missão e visão de valores dentro da organização. Então, isso é diferente daquelas iniciativas voluntárias de empresas que buscam neutralizar suas emissões, né, nos mercados que são instituídos obrigatoriamente por governos. Tá? Então, cada agente econômico tem uma quantidade de gases que ele pode emitir, né, que pode ser comprada em leilões, como licitação de radiofrequência, né, é um tipo de leilão que acontece no mercado de crédito de carbono. Então, os direitos de emitir, eles são traduzidos em títulos financeiros, né? Assim como um agente que precisa emitir além do permitido. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Vai comprar de outras empresas, né? Aqueles títulos que estiverem sobrando para ele. Certo? Então, essa negociação, ela vai ser definida, né, em relação ao preço de emitir carbono. Então, quanto maior a necessidade da organização, né, ela já alcançou o seu limite, precisa comprar mais crédito de carbono, não pode, então ela compra daqueles que estão sobrando. Então, esse mercado, ele surgiu a partir do protocolo de Kyoto, né?
ele é um acordo internacional, o protocolo de Kyoto, ele é um acordo internacional, né, que se estabeleceu um acordo lá entre que os países desenvolvidos deveriam reduzir, entre aí 2008 e 2012, né, as emissões de gás de efeito estufa, em 5,2% era a média, né, em relação àqueles níveis que tinham sido medidos na época. E esse protocolo de Kyoto, ele criou o chamado mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Esse mecanismo de desenvolvimento limpo, ele prevê uma redução certificada das emissões de gases, né? Então, uma vez conquistada essa certificação, quem promove a redução da emissão de gases poluentes tem direito a crédito de carbono. E ela pode ser comercializado aí nos países que têm metas a cumprir. E como a gente disse antes, né, cada tonelada, chamado carbono equivalente, né, ou equivalente a esse carbono, cada tonelada que não for emitida ou ainda retirada da atmosfera, né, por um país que está em desenvolvimento, ela pode ser negociada no mercado mundial dos créditos de carbono. Então, os créditos de carbono, eles representam, né, direitos que são transferíveis de emissão de gases de efeito estufa, e eles podem ser negociados ou ainda vendidos em mercados de carbono, tanto voluntários quanto regulados, né? Lembrando, então, que o mercado regulado é aquele mercado que inclui, né, o comércio de emissões obrigatórios e juridicamente vinculados, que é estabelecido, por exemplo, pelo protocolo de Kyoto. Já o mercado voluntário, como a gente viu alguns exemplos aqui, são empresas, são ONGs, são instituições, né, e mesmo alguns governos, ou ainda cidadão, né, que toma a iniciativa de reduzir voluntariamente a emissão de gases de efeito estufa. E esses créditos de carbono, eles podem ser gerados em qualquer lugar do mundo. E eles são ainda auditados, né, por uma entidade que é independente do sistema de Nações Unidas. Atualmente, né, o principal mercado voluntário é o Chicago Climate, não sei dizer o nome. Chicago Climate Exchange, né, que fica nos Estados Unidos, tá? Então, ao comprar créditos de carbono, né, a empresa ela ajuda a reduzir as emissões de gás de efeito estufa, trabalhando para manter aí o planeta, né, num clima estável para todos nós. E, além disso, né, ela faz o que a gente chama do marketing verde, que é uma excelente forma, né, de ganhar o reconhecimento aí pela excelente atuação, engajamento, né, nas ações aí, né, voltadas a minimizar os efeitos, né, das mudanças climáticas. Então, como que é calculado, né? Como é que funciona essa situação aí do crédito de carbono? Então, a redução, como eu disse, né, ela é medida em toneladas de dióxido de carbono, ou o equivalente. Cada tonelada que é reduzida ou removida da atmosfera corresponde, né, a essa unidade emitida aí pelo Conselho Executivo do MDL, denominada Redução Certificada de Emissões, as chamadas RCEs, né? Cada tonelada de carbono equivale a um crédito de carbono. Então, a ideia é que o movimento de desenvolvimento limpo é que cada tonelada de carbono não emitida ou retirada da atmosfera por um país de desenvolvimento pode ser negociada aí, né, nas emissões, nos certificados de emissões reduzidas, tá? E as nações que não conseguem, ou ainda tem aquelas, né, que não desejam reduzir as suas emissões, elas podem comprar esses certificados de emissões reduzidas em países que estão em desenvolvimento e usá-las, né, para cumprir as suas obrigações. Ou seja, aquela situação que eu falei para vocês no começo. É uma licença para continuar poluindo. Né? Então, como que é o ciclo de funcionamento desse mercado de carbono? Tá? Perdão. Ah, que saco. Desculpa. Como que funciona esse ciclo? A gente tem o crédito de carbono, né, que é essa unidade, e uma tonelada equivale, né, um crédito equivale a uma tonelada. O valor desse crédito ele pode mudar diariamente, porque ele é negociado em bolsa de valores, né. Existe um mercado de carbono, que são campos de troca, né, que são regulados aí pelo Conselho Executivo do Movimento de Desenvolvimento Limpo. Esse mecanismo ele visa projetos de crescimento de um país sem causar danos, né, ao ambiente.
mecanismo de desenvolvimento limpo, ele permite que países que têm um alto índice de carbono, de emissão de carbono, possam comprar o excedente das cotas, né, daqueles países com menor emissão de poluentes, né? E a redução certificada de emissões, que é essa unidade, então, emitida pelo Movimento de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para cada tonelada de carbono retirada, né, ou ainda reduzida do meio ambiente. Tá? Aí nós temos o Cap and Trade, que é a expressão utilizada para nomear, né, esse processo que limita as emissões de gases, e através disso é criada uma estrutura, né, do mercado de carbono, fazendo com que a empresa, né, que tenha grande emissão de carbono compre os créditos excedentes. Né? No ciclo, a gente tem o processo de venda, né? No Brasil, a compra e a venda desses créditos é realizada por leilões que são promovidos, né, na Bolsa de Valores, a pedido tanto de entidades públicas quanto privadas. Essas transações, elas são feitas em ambiente eletrônico ainda, né, pela internet, e as regras são estipuladas, né, de acordo com cada leilão. E são divulgadas em anúncios públicos ou editais ainda, né? Quem participa dessas negociações? Corretores, né, que são associados à Bolsa de Valores, participantes do mercado de carbono, que tem credenciamento na Bolsa de Valores, né, fundos de carbono, organismos multilaterais, né, de financiamentos, as trades no mercado de redução, certificado de redução de emissões, né, tanto do mercado europeu quanto de outros aí, né, e ainda organizações governamentais. No mercado europeu, é utilizada a metodologia do Cap and Trade, e ela é concebida a permissão para comprar créditos internacionais, porém ela é totalmente limitada. Né? Nos Estados Unidos, possui instituições que fazem venda desse crédito na Bolsa de Chicago, né? E outras bolsas, né, que existem, né, nos Estados Unidos. Em outros países, perdão. Então, o que nós precisamos saber, né? Que gases são esses que provocam tanto, né, degradação ao ambiente e elevando a temperatura do planeta, né, num efeito global aí de aquecimento? Então, são dióxido de carbono, que é o que mais, né? Os equivalentes, no caso, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, e a família aí dos gases hidrofluorcarbonos, né? E ainda os esse nome é difícil, gente, né? Um trava-língua quase. Plefurocarbonos, né? Então, o nosso país, né, ele ocupa, como eu disse anteriormente, a terceira posição entre os países que participam desse mercado, né? A nível mundial aí, com cerca de 5%, né? E a expectativa inicial era absorver 20%, né? Mas aí precisa também, como a gente viu aí, de iniciativas governamentais nesse sentido, né? Aquelas ações pontuais não vão ser suficientes. Então, esse mecanismo, ele incentivou a criação de novas tecnologias, né? Para redução de emissão de gases poluentes no país. Aí eu trago para vocês aqui um apanhado, né? Desses projetos aí. Na verdade, ele foi até eu encontrei naquele site que eu falei para vocês, né, da UNFCCC, da ONU, né, que é uma secretaria da ONU, que traz os projetos de movimento de desenvolvimento limpo. Eu até tinha anotado que eu tinha a intenção de fazer para vocês um mais atual, mas o tempo não permitiu. O número de... Mas aí vocês entram na página lá para consultar quem tiver interesse, né? Aqui. São de projetos de movimento de desenvolvimento limpo, atualmente, né, registrados no site, a gente tem 7.846 projetos, tendo sido rejeitados 280, né, e retirados 64. Um relatório de monitoramento, né, temos 57 projetos, tá? Então, é bastante interessante a gente consultar esse site, que está aparecendo aqui na figura, né? Não, eu queria um dado mais atualizado para mostrar para vocês, mas como eu disse, para a gente coletar dados assim, né, ainda mais em site internacional, é meio complicadinho. Mas, um tempo assim, vocês pesquisam, vocês vão verificar realmente o país, né, nosso Brasil aqui está em terceiro lugar nesses projetos, né, bastante atuante nesse sentido. Em primeiro lugar, a gente tem a China e depois a Índia, né.
E depois aí o México e outros, não sei se mantém ainda nessa classificação, porque como eu disse para vocês, esses dados aí são de 2012, tá? Então, por que as empresas compram crédito de carbono? Como a gente viu ali, né, uma situação bastante interessante, né, em relação à reputação e à imagem da marca. A gente cita aqui os nomes das empresas que atuam, mesmo que pontual, no país, e a gente vê, né, que quanto que isso está ligado já com a marca, né, da empresa, com a imagem que ela tem perante os consumidores, tá? Depois a gente tem aí um percentual de 48% em relação, engajamento dos funcionários, né? Um outro motivo, né, porque elas compram crédito de carbono, 47% aí, para se diferenciar, né, uma questão de diferenciação, uma estratégia de diferenciação. E aí temos 37% a questão da filantropia, né, 15% apenas por questão de eficiência, né, e 4% do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tá? As referências que eu utilizei para essa apresentação, né, são os cadernos do IBRI, Série de Sustentabilidade do Mercado de Carbono, está disponível nesse link aqui, né, e como eu falei para vocês, né, o site da UNF, está faltando um C aqui, eu corrijo ali, né, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima, onde a gente encontrou lá aqueles 7.846 projetos, né, de movimento de desenvolvimento limpo. É bacana porque lá a gente tem também a questão dos, como é que chama lá, os modelos, né, e mesmo os projetos, vocês vão ver inúmeros projetos, muito bacana mesmo para a gente acompanhar. Vou interromper aqui a apresentação. Então, gente, finalizo com vocês aqui a minha apresentação. E estou aberta, né, às considerações e discussão de vocês em relação a esse tema. Bem, professora, tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Sim, eu vi já aqui. A senhora prefere ler e responder, ou a senhora quer que eu te ajude a ler e a senhora responde? Posso ler, que eu estou vendo aqui, deixa eu ver se tem mais para cima aqui, mas eu acredito que a primeira aqui é do Ronan, né? Isso mesmo, é do Ronan. À vontade para ler e responder então, tá bom? Certo. O Ronan, ele diz que possui 100 hectares totalmente preservados de floresta amazônica, e ele pergunta como ele pode transformar essa área em reserva de carbono. Quanto é a remuneração por ano? Então, aquilo que eu te falei, falei para vocês aqui durante a apresentação, né? Existe, primeiro você tem que ter, acho que você não tem ainda um projeto, né? Para isso, uma empresa confiável, né? Uma empresa certificada para esse mercado de carbono, para que você tenha um projeto. A primeira coisa tem que ter um projeto, né? De como que vai ser feito esse sequestro de carbono, chama sequestro de carbono, né? E como que vai ser remunerado. A remuneração, ela, como vocês viram ali, ela é variável, porque é uma situação que ela é transacionada em bolsa, né? Então, assim, primeira coisa tem que ter esse projeto de empresa certificada. Normalmente as empresas que fazem estudo de EIA, RIMA, né? Que é impactos ambientais e, né, regulação dessa parte, eles também têm projetos para sequestro de carbono, né? A primeira coisa. E essa remuneração, como eu te falei, ela é variável, vai depender de como que vão ser os contratos que você vai fechar, né, em relação a esse mercado, tá? Acho que não sei se respondi. Se não respondi, pode falar, tá? Como que é definida a quantidade de carbono que uma empresa pode liberar na atmosfera? Então, como vocês viram ali, nos mercados regulados, né, de crédito de carbono, isso tudo foi acordado naquele Acordo de Paris, né, e pelo Protocolo de Quioto, que regula o Protocolo de Quioto, né? Então, isso vai depender de quanto, primeiro, é aquela situação que eu falei do inventário, né? Tem que fazer o inventário das emissões de gases. Então, profissionais, né, normalmente da área de engenharia, que tem, né, engenharia agrícola, agrônomos também tem essa formação, que podem fazer esse estudo para saber, né, dependendo da atividade empresarial, né, que a empresa está desenvolvendo, é que ela vai ter fazer esse inventário, né, saber quanto que ela está emitindo de poluentes, né. Na verdade, assim, quanto que ela pode liberar, não tem esse limite, né? Tem limite de quanto que ela pode comprar de créditos de carbono, a própria empresa, né? Para minimizar esse impacto. Mas, na verdade, existe o acordo entre os países de minimizar, tem, né, as metas
no nosso país, vocês devem ter acompanhado, ele não está cumprindo as metas, né? E pelo jeito que vai, não vai cumprir mesmo. E outros países até saíram do acordo, né? Como o caso dos Estados Unidos, que não quer mais saber, ou... não, na verdade nem entrou, né? Tá? A Evelyn pergunta como reduzir o aquecimento global, sendo que a maior parte da poluição é emitida pelas empresas. Como é feita essa fiscalização? Então, como eu disse para vocês na apresentação, a nossa agenda governamental, ela está muito flexível, né? Aqui no país, a gente pode falar a questão do desmatamento. A gente sabe que isso tem sido uma preocupação a nível global, porque, assim, o gás de efeito estufa, o aquecimento global, ele pode estar sendo causado aqui no país, mas ele vai afetar globalmente, né? Então, ele não é local, a emissão é local, mas o efeito é global, né? E as empresas, realmente, elas, em alguns países, têm tido iniciativas, e essas empresas que são potencialmente poluidoras, elas têm os regulamentos, né? Vocês vejam, a questão das mineradoras, por exemplo, elas têm toda uma legislação, né, que regula a atividade. E ainda assim a gente acontece, né, de falar desastre ambiental, mas são todos desastres anunciados. A gente tem visto, por exemplo, a questão aqui, local, Mato Grosso, mortandade de peixe do Telespires, né? Não é de hoje, volta e meia acontece, pela questão das hidrelétricas, né, dessas usinas que tem lá, e tiram o oxigênio dos peixes e causa toda aquela mortandade. Mas aí eu pergunto para vocês, e a fiscalização, né? A gente tem o IBAMA, né? A gente tem aí uma legislação ambiental muito interessante, mas lei no papel não protege o ambiente, né? Ela tem que ser aplicada, ela tem que ser fiscalizada. Então, essa fiscalização, assim, atualmente ela é feita pelo IBAMA, a gente sabe, né? Só que a gente também vê que o IBAMA está num desmonte, como todos os outros, né, organismos aí que estão voltados à questão, né, ambiental. Tá? Evelyn, não sei se respondi, vocês podem perguntar. Mais alguma pergunta, gente? Fica à vontade, ou se quiser fazer um comentário, um questionamento. Se não respondi, também pode perguntar de novo. Obrigada aqui, professor César, Dalton. Obrigada, Evelyn. Tá? Mais algum questionamento? Então, a gente trouxe essa abordagem, a gente sabe que quando começa a falar nessa questão ambiental, tem muita coisa, e fazer um recorte, né, não é uma questão simples, a gente e assim, como a gente gosta, a gente vai mexendo, vai aparecendo mais coisas, a gente quer pôr tudo, né, e a semana passada eu tive uma cirurgia ocular, então fiquei um pouco limitada em relação à apresentação, não foi exatamente como eu queria, mas eu pretendi trazer alguma coisa já que trouxesse essa discussão e que vocês tivessem essa visão, né, do que é o mercado de carbono e as possibilidades. Eu sugiro que todos que tenham interesse, né, continuem pesquisando nessa questão, nessa temática, visitando aquele site, né, da agência governamental lá da ONU, no caso, né, que é bastante interessante, tem muita coisa boa lá. A gente terminou até aqui no prazo, né? Tava vendo aqui a hora que eu deixei contando aqui, vamos ver. Então, gente, fico à disposição de vocês. Doutora Cleiva, obrigado pela sua apresentação. Acredito que foi muito enriquecedor e ajudou a gente a se conscientizar, né, sobre os danos que algumas ações, não só de empresas, mas como nós humanos também, podemos ferir o ambiente. Tá? Então foi enriquecedor. Exatamente. A sua apresentação eu gostei bastante, tá? Gostaria Obrigada. de ler alunos também que foi disponibilizado no chat o link, tá? Para preenchimento das informações sobre o minicurso, né? E esse link é então a lista de presença, tá? Vai ser enviado também por e-mail, mas aqui eu já antecipei, né, para os alunos poderem ir preenchendo, tá bom? Aí a senhora pode fazer suas considerações, professora, se quiser, e já encerrar, tá bom? Certo, obrigada. Eu agradeço a presença de todos, a paciência, né? Esse tema é bastante instigante, tem muita coisa, assim.
Eu vejo que a gente está vivendo um momento agora muito significativo, né, em termos globais. Tem gente que fala que, tem umas pessoas falando assim que, essa Covid que está aí é a resposta da natureza. Não exatamente assim, talvez, né, mas a gente sabe que a natureza, ela vem sofrendo e ela realmente reage de algumas formas. De volta e meia a gente vê, né, algumas coisas. E como, eu esqueci o nome do menino que falou agora há pouco, está aparecendo do professor André, né, realmente, as iniciativas, elas podem começar por nós mesmos, né? A gente pensa assim, a questão do descarte do lixo é uma coisa pequena, mas se for pensar todas as casas, todas as pessoas, todas as toneladas que a gente produz de lixo, né? A gente tem como minimizar essa situação, começando por nós mesmos, né? A questão de reciclar o lixo, separar, né? Manter as coisas... economizar em casa a energia, a água, né? São situações assim que a gente tem como. A gente às vezes quer ver uma mudança no mundo, mas o que nós estamos, né, dispostos a abrir mão muitas vezes, né, de um banho demorado, de uma baguncinha com água a mais, né, de situações assim mesmo que a gente, até de conforto, né? A gente sabe que os países mais ricos são os que mais poluem, né? É só a gente perceber, por exemplo, a questão do lixo na época de festas, né, agora é final de ano, quanto que a gente produz de lixo, né? Então, essas são questões assim, de conscientização mesmo. E acho importante, ontem eu vi uma discussão falando, a educação ambiental começar lá na escola, né? Outro dia vi meu neto ali mandando um trabalhinho que ele fez sobre a água, né, tirando fotos de como economizar e situações de questão ambiental. Acho importante, só que pena que isso, né, fica lá na infância e quando a gente cresce, a gente esquece, parece, né? Ou se lembra, a gente não quer pagar um pouquinho, fazer um sacrifíciozinho e tal, tá? Então, assim, acho que é isso. Começa por nós, essa questão, né? Para que vocês vejam ali que mesmo existindo esse mercado de crédito de carbono, as empresas potencialmente poluidoras, elas vão continuar poluindo, né? Enquanto que elas não forem proibidas disso, enquanto que esse modelo econômico, né, de produção se mantiver. E esse crédito de carbono é um paliativo, na verdade, porque é uma licença para elas continuarem a poluir, isso é verdade. Tá? Eu agradeço, desejo a todos um ano de 2021 bastante desafiador, né? E que a gente possa superar todos esses desafios. Né? Que o 2020 teve suas agruras, né? Mas a gente está aqui, a gente está vivo, está com saúde, né? Bola para frente. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Foi uma satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar esse tema que é, para mim, bastante significativo.